Olá, Pai Senhor Jesus. Bom, eu quero compartilhar com você hoje uma palavra. Na verdade, não tem um texto específico. Por esses dias eu estava meditando no livro de Levítico e ontem eu concluí. E quando eu acordei hoje pela manhã, eu tive uma conversa com Deus. E Deus falou algumas coisas para mim. Colocou algo no meu coração e eu quero dividir isso com você. Quando eu terminei de ler esse livro, né, que fala de tantas regras, de tantas normas, né? O que eu pude perceber? Eu percebi que, na verdade, quando Deus tirou o povo do Egito, da servidão de Faraó, ele já tinha observado qual era o costume das nações, né, que viviam ali ao redor do Egito, inclusive na terra prometida, que Deus iria dar ao povo desde Abraão, né? Quando Deus chama Abraão e lhe faz promessas. O povo se multiplicou muito no Egito e viveu ali 430 anos, até que nasce Moisés e Deus, através da pessoa de Moisés, né? Daquele chamado específico para aquele homem, Deus então se compadece do povo e tira o povo da servidão do Egito. E hoje Deus quer também nos tirar da servidão desse mundo. Então, quando eu concluí esse estudo desse livro, tão cheio de nãos, né, do que pode, do que não pode, parece algo tão pesado. Só que eu descobri que não. Eu descobri que, na verdade, Deus estava ensinando aquelas pessoas a não serem, a não praticarem, a não fazerem, a não procederem como aquelas pessoas do mundo. Então, assim, quando Deus ele nos chama para andar com Ele, Ele vai dizer, olha, essas pessoas que não querem saber de mim, que me desprezam, né, que não dão atenção para quem eu sou, para minha santidade, elas se comportam assim, assim, assim. Então, na verdade, quando Deus fala ali com Moisés, no Monte Sinai, e essa conversa dura muitos dias e muitas noites, né? Eu fico imaginando o cuidado de Deus quando ele diz todas aquelas coisas aqui no livro de Levítico para Moisés. E Deus ali ele vai ensinando. Olha, Moisés, fala para o meu povo, a quem eu escolhi, esse povo que eu escolhi para ser meu, e que eu escolhi ser Deus desse povo, diz para eles que eu não quero que eles se comportem desta forma, porque as nações pagãs fazem essas coisas. E eu quero poupar, né, os meus filhos, o meu povo, a minha nação, né, de fazerem essas coisas. Porque haverá um dia que eu vou destruir tudo isso. E aqueles que estiverem ali praticando as coisas que o povo da terra faz, serão destruídos, como no tempo de Noé. Deus já havia anunciado ali a salvação e a destruição. Quem estava do lado de lá, morreu. E quem estava do lado de cá, com Deus e com Noé, sobreviveu, porque estava protegido dentro da arca. Então, quando Deus ele conversa ali com Moisés a respeito dessas coisas, na verdade, Deus ele está dizendo assim, olha, vivam de acordo com aquilo que me agrada. Então, assim, tem questões muito pontuais, né? Inclusive, até um determinado tempo eu não havia entendido exatamente como é que funcionava. E quando eu fui abandonar a prática da homoafetividade, na verdade eu abandonei porque eu entendi que Deus não se agradava daquilo. Mas eu não tinha uma compreensão muito assim, conceitual. Eu não tinha uma compreensão bíblica exatamente assim daquilo que estava acontecendo comigo. A única coisa que eu entendi é que Deus não estava feliz com o estilo de vida que eu estava levando. E quando eu entendi isso, eu ainda não tinha uma base bíblica.
Então, quando as pessoas me perguntavam, eu ficava muito constrangida de ter que falar sobre esse assunto. Eu tinha medo, eu tinha vergonha, eu tinha um certo receio de ofender as pessoas, né? Porque é difícil falar sobre certos assuntos. Ainda mais quando a gente também não entende muito bem. Tudo que eu sabia, e que quando as pessoas me perguntavam eu respondia, era que Deus havia falado comigo. E de fato falou. Falou através da palavra, falou através do Santo Espírito, falou através de sinais, de coisas que ele foi colocando ao meu redor e que isso foi me direcionando para ele cada vez mais, né? Porque eu fui sofrendo ali algumas questões, né? Até entender o que Deus queria de mim. Porque eu estava cativa no Egito, né? Eu estava cativa nas mãos de Faraó, o Satanás, o mundo, os meus desejos carnais, né? As minhas vontades mesmo, humanas. Então eu não tinha uma compreensão. Por que Deus está pedindo algo para mim se eu nasci assim? Mas por que ele não consegue me amar desta maneira? Por que ele não consegue me aceitar assim? Só que essas perguntas eram perguntas que eu fazia de forma equivocada, porque na verdade Deus me amava, sempre me amou, ele me aceitava, sempre me aceitou, né? Então ele não tinha problema comigo, ele tinha problema com o meu pecado, né? Ele tinha problema com as minhas práticas erradas, entende? Então, quando eu terminei de ler este livro Levítico, e tem um capítulo muito específico que fala, né, sobre uma das práticas de imoralidade sexual que aquele povo pagão praticava, entre elas quando um homem se deitava com outro homem. E quando eu estava na igreja homoafetiva, né, nessa igreja que se diz cristã e que até prega a palavra, e eu não estou aqui para falar mal de ninguém, eu estou dizendo assim, no tempo em que eu frequentei essas igrejas, que na época eram duas, agora já tem outras, né, denominações nesse segmento, fato é que eles me ensinaram coisas reais, verdadeiras, como, por exemplo, Deus ama você como você é, Deus te aceita como você é. Isso tudo é verdade. Isso tudo é verdade. Deus me conhece desde o ventre da minha mãe. Ele me formou, ele me fez. Só que, quando chegava nesses textos específicos de Sodoma e Gomorra, ali em Gênesis, de Levítico, de Coríntios, da carta que Paulo escreveu aos Coríntios, da carta que Paulo também escreveu aos Romanos, eles diziam que eu precisava observar o contexto histórico. E, de fato, aquelas pessoas pagãs, né, aquele povo que andava sobre a terra, né, terra esta que Deus entregaria ao povo dele, só que por conta da corrupção, Israel acabou não cumprindo, né, a vontade de Deus. E aí ele foi espalhado sobre toda a terra. Né? E aqui em Levítico fica muito claro isso, que se eles não obedecessem, a ponto de se consagrarem e de não praticarem nada que aquelas pessoas do mundo estavam praticando, eles seriam extirpados, eles seriam cancelados, né? Eles seriam espalhados sobre toda a terra por causa da iniquidade. Então, assim, quando Deus ele começa a conversar com Moisés, ele começa a explicar, olha, eu visitei a terra e essas nações que estão habitando a terra, que na verdade é de vocês, e que eu tirei vocês do Egito para conquistarem essas terras e habitarem pela terra, né? Porque eu quero restituir. O desejo de Deus foi que toda a humanidade fosse santa. E que naquela época, né, o povo de Deus, a nação eleita, destruísse os inimigos, as pessoas que não creem em Deus, que não aceitavam a Deus e que serviam outros deuses. Na verdade, Deus iria destruir essas pessoas. E então, o propósito inicial é de que só ficassem os servos de Deus sobre a terra, como era no Éden, antes da queda. Entende? Então, esse sempre foi o propósito, de converter o ímpio, né, de salvar o ímpio. Só que o ímpio, por ser ímpio, ele não se preocupa com a salvação, ele não compreende essa questão de salvação.
e a terra está como está. E hoje de manhã é difícil falar sobre esses assuntos, eu confesso. Dói no meu coração, mas é necessário. Então, assim, nessas igrejas, então existe uma doutrina que eles ensinam e que diz assim, que Deus te aceita e aceita de verdade. Deus te ama e te ama de verdade. Isso é verdade. Ele te ama, ele te aceita. Vem a mim como você está. Só que existe o processo da santificação. E se santificar é nada mais, nada menos do que você observar aquilo que agrada a Deus e você deixar de praticar aquilo que não agrada. Então você deixa de praticar aquilo que ofende a santidade de Deus e passa a praticar coisas que agradam a Deus. Isso é processo de santificação. Só que como que eu vou me santificar se eu não conheço o que agrada a Deus? Por isso Deus deixou as escrituras sagradas, né? Para nós entendermos como esse Deus como ele funciona, ele não mudou, né? Ele continua o mesmo, ele é imutável, a palavra é imutável e eterna, é novidade de vida todos os dias, ela se renova. A misericórdia de Deus também se renova todos os dias. Por quê? Porque ele sabe da nossa incapacidade. Ele sabe que nós temos dificuldades. Ele sabe que nós temos assim um entendimento muito superficial das coisas. Então ele vai nos ajudando. Então todo dia se renova, né, sobre nós, em favor de nós, a misericórdia de Deus. Só que para o ímpio, o juízo também se renova. Então a gente não pode viver mais como nós vivíamos, entende? Então assim, é muito mais do que o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. E hoje Deus falou assim comigo: enquanto a gente pensa no que pode e o que não pode, né, o que a gente conceitua o que é certo e o que é errado, a probabilidade de nós errarmos é muito grande. Por quê? Porque nós, na carne, nós não conseguimos entender as coisas na perspectiva de Deus. Compreende? Então, quando nós lemos as Escrituras, se não for na perspectiva da santidade de Deus, esse negócio de certo e errado provavelmente não vai ser compreendido da forma certa. Então a gente precisa ficar buscando a Deus para que Ele revele, né, para que Ele nos ilumine. Isso é a profecia das Escrituras, né, quando Ele nos dá esse entendimento. Então Ele revela a palavra no nosso coração. Aí essa verdade nos liberta. Então quando eu olho para o livro de Levítico, eu não vejo mais como sendo uma lei de pode ou não pode. Eu entendo assim, Deus, enquanto o povo estava cativo, né? Enquanto o povo de Deus, aquelas cerca de 70, 75 pessoas, né? Entraram ali no Egito na época de José, lembra? José, filho de filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. Então, Jacó se tornou governador, veio uma fome sobre o mundo, só o Egito estava bem, José se reconcilia com os irmãos e a família de José vai morar no Egito. E eles vão para a terra de Gósen. Lembra? Então, ali eles ficaram protegidos pelo Senhor. Só que veio um outro faraó, porque aquele faraó que conhecia José morreu. Quando vem esse novo faraó, ele começa a escravizar o povo de Deus. Então Deus, ele olhou para as nações vizinhas e viu que estava tudo errado. Então o que Deus pensa? Eu vou tirar meu povo dali, já há 430 anos vivendo ali nesse cativeiro, eles não fazem ideia de como as coisas estão aqui do lado de fora. Então Deus tira o povo do mundo. E aí o que é o mais fenomenal? É que Deus tirou a gente do mundo e agora Ele vai começar a nos ensinar como é que a gente faz para andar de acordo com Ele. Porque no mundo a gente só aprendeu coisa ruim. Só que naquela época, aquele povo não estava no mundo. Eles estavam indo para o mundo, né? Eles estavam indo ali conquistar a terra, a promessa. Então eles não tinham noção do que aguardava por eles. No sentido das práticas imorais, das idolatrias. Então Deus começa a revelar tudo isso para Moisés, porque Moisés também não sabia. Então esse livro de Levítico, na verdade, para mim,
é um livro de uma conversa muito íntima de Deus com Moisés. E Deus contando várias coisas para Moisés. E Deus quer nos contar muitas coisas. Sobre ambiente, sobre pessoas, sobre religiões. Só que Moisés ficou ali com ele, conversando, ouvindo. E muitas vezes a gente não consegue compreender as coisas de Deus porque a gente serve a Deus, mas também serve ao mundo. Então isso entra em conflito. Entende? Isso é perigoso. E fazendo essa explanação, se é que eu posso chamar assim, sobre esse livro, tem um capítulo que fala exatamente sobre a homoafetividade. Quando Deus diz que uma das práticas imorais daquele povo pagão, daquele povo que habitava a terra, era um homem se deitar com outro homem. E Deus fala que isso é abominação. E nessas igrejas por onde eu andei, todas elas, de comum acordo, diziam que não, que na verdade não tem problema você ser homoafetivo, homossexual. O problema é se você é imoral. Porque se você nasceu homoafetivo, Deus não vai te condenar por causa disso. Só que tem uma coisa, e que quando eu entendi isso, mudou a minha cabeça totalmente. E é isso que eu quero compartilhar com você. Eu nasci homoafetiva. Eu não me conheci uma pessoa hétero. Eu não sei o que é ter desejo hétero. Então vamos considerar que realmente eu tenha nascido com essa inclinação na minha carne. Tá? Mas qual que é a questão? Não é se eu nasci ou se eu não nasci assim. Porque depois que Adão e Eva pecaram, toda a humanidade já nasceu e foi concebida em pecado. Então talvez o meu pecado, a minha fraqueza, a minha questão a ser regenerada com Deus, seja essa questão sexual, de ser homoafetiva, de ter tendência homoafetiva, vamos colocar assim. Só que a partir do momento que não importa se eu nasci ou se eu não nasci, né? Mas a partir do momento que eu entendo que isso não agrada a Deus, não importa como eu nasci. Porque Ele me conhece desde o ventre da minha mãe. E desde o ventre da minha mãe Ele me elegeu, assim como você. Ele te criou para louvor e glória do nome dEle. Então mesmo que nós tenhamos nascido, né? Que todos nós tenhamos nascido homoafetivos ou com essa inclinação, se essa prática não agrada a Deus, nós não podemos praticar. Porque Deus já sabia desde o ventre da mãe. Então quando Ele vai falar com Moisés a respeito das práticas mundanas, aquilo que ele entende como profano, como uma ofensa à santidade dele, ele fala de muitas outras coisas, né? Ele fala sobre o pai não se relacionar sexualmente com a própria filha ou com a sua enteada. Então ali são várias práticas. Então assim, por exemplo, um homem hétero, ele nasceu com desejos por mulheres. Mas isso quer dizer que ele pode desejar todas as mulheres? Não. Ele vai ter que desejar apenas a sua esposa. Então, quando ele deseja, que ele olha para uma outra mulher com desejo, ali ele já pecou. Mas ele nasceu hétero, ele nasceu com desejo para a mulher. Não é? Só que isso não habilita o pecado dele. O desejo dele é para uma só mulher. Entende? Então a gente não pode usar isso como uma desculpa. Ah, porque eu sinto esse desejo, isso não quer dizer que eu possa praticá-lo. Entende? E uma outra coisa que Deus falou comigo, e que me parou para fazer esse vídeo e falar com vocês sobre esses assuntos, é que, vamos supor que uma fábrica de automóvel, ela faça um carro.
Ela criou aquele carro naquele modelo, daquele jeitinho, original de fábrica. Só que de repente uma pessoa compra esse carro e não gosta. Com o tempo vai enjoando e não gosta. E percebe que a porta poderia ser diferente, que a janela poderia ser diferente, que o volante poderia ser diferente, que aquele radinho que veio de fábrica poderia ser outro, que as rodas poderiam ser outras, que o motor poderia ser mais turbinado. Aí ele pega aquele carro original de fábrica e transforma o carro em uma outra coisa. A essência do carro continua sendo a mesma, aquela que o criador fez. Mas a carroceria, né, aquela lataria, está toda transformada. Já não é a mesma roda, já não é o mesmo volante, já não é o mesmo motor, não é o mesmo radinho, já não é o mesmo estofamento do banco. O cinto de segurança também mudou a correia. Por quê? Porque a pessoa adquiriu um carro original de fábrica, mas quando ela começou a observar o carro, ela começou a ficar insatisfeita. Essa insatisfação, ao olhar aquele produto adquirido, original de fábrica, exatamente como o criador fez, por ela estar insatisfeita, aquele dono do carro estar insatisfeito, ele começa a modificar todo o carro. Assim é conosco. Então, quando eu falo por mim, eu Viridiana, quando eu comecei a crescer e eu vi o meu corpo e de repente, dentro de mim, eu comecei a ficar insatisfeita com alguma coisa, eu comecei a pensar que eu pudesse mexer no projeto original. E conforme eu fui mexendo no projeto original, eu deixei de ser original. Eu alterei o produto do criador. Então, assim, hoje eu vejo muitas pessoas, e eu quero falar isso em amor, porque eu não estou aqui para atacar ninguém. Eu não estou aqui para dizer quem vai para o céu e quem não vai. Eu estou aqui para dizer aquilo que Deus colocou no meu coração diante da minha situação de homoafetividade, quando eu renunciei, por amor, por gratidão e por ter entendido algumas questões. Então, quando eu simplesmente me vi ali naquela condição, o que eu pensei? Se não agrada a Deus, não tem por que eu continuar vivendo dessa maneira. Porque eu não posso alterar o produto original de fábrica. Então, hoje em dia, o que eu vejo? Eu vejo algumas pessoas fazendo um processo para ser uma outra coisa. Então, elas começam a viver os seus processos para saírem do plano original de Deus. Eu não quis isso para mim. Né? Eu nunca cogitei essas possibilidades. Mas eu conheço pessoas próximas minhas que decidiram, de uma forma ou de outra, se transformarem por conta das suas insatisfações. E quem é que coloca essa insatisfação no coração do homem e da mulher? O próprio inimigo. O próprio inimigo. Então ele começa a brincar com aquilo que nós somos. Para quê? Para tirar de nós a nossa identidade em Deus. Então a nossa identidade em Deus, ela começa a ser transformada e deformada. E nós vamos perdendo aquilo que é original de fábrica. Então nós acabamos deixando de ser aquilo que Deus nos criou para sermos qualquer outra coisa. Então, assim, Deus não fez ninguém alcoólatra, Deus não fez ninguém prostituto, né? Deus não criou ninguém homoafetivo, Deus não criou um projeto errado, Deus não nos criou para para nós darmos errado. Deus nos criou para louvor e glória do seu nome. Então, quando eu terminei de fazer esse estudo em Levítico, eu fiquei pensando sobre tantas regras de pode ou não pode, eu concluí que, na verdade, não é pode ou não pode. É o que eu faço que agrada ou que não agrada a esse Deus. O meu Criador. Né? Que desde o início, desde a minha origem, lá no Éden,
me fez a sua imagem e semelhança. Então eu não posso viver aqui nesse mundo, né, de maneira a me transformar naquilo que o meu inimigo, o inimigo de Deus, o meu adversário, quer me convencer para que eu seja. Então ele quer me convencer de muitas coisas que eu não sou, que eu nunca fui, aos olhos do meu Pai, do meu Deus. Então, quando eu vejo Jesus na cruz, eu fico pensando que os meus pecados já foram aniquilados. Eu não tenho mais habilidade, eu não estou mais habilitada a viver nos meus pecados. Porque Deus, ele não vê um pecadinho, um pecadão, né, pecados coloridos, preto e branco, transparente, mais empolgante, ou mais descarados, ou mais imorais. Porque a santidade de Deus, qualquer coisa que seja contra, né, essa santidade, qualquer coisa que façamos que prejudica o projeto original de Deus, para Deus é inaceitável. Agora, é lógico que por conta do pecado, nós fomos concebidos em pecado. Então vai ter desajuste mesmo. Isso é natural. Alguém vai, por uma questão ou outra, vai se drogar, vai se prostituir, vai consumir conteúdos impróprios. E isso não começa na nossa fase adulta, isso começa na nossa infância. Por quê? Porque depois de adultos, né, se nós crescemos dentro de uma família cristã, por exemplo, e nós aprendemos conceitos cristãos, vai ser mais difícil de alguém nos enganar. Agora, se eu, por exemplo, não tenho informação nenhuma, fui criada ali no mundo, cresci no mundo como aquele povo, né, que ficou peregrinando no deserto. Alguns morreram, né, por conta da idade, por conta do tempo que eles ficaram ali, mas aquela geração nova, aquelas pessoas jovens, depois foram ensinadas por Moisés, lá no livro de Deuteronômio, que é a repetição da lei. Então, na verdade, essa lei é Deus conversando com o povo. Olha, isso aqui me agrada, isso aqui não me agrada. Então, quando eu vejo algumas pessoas, influenciadas ou não, né, mas elas decidem transformar os seus corpos, elas decidem se transformar numa coisa que não é o plano original de Deus, e elas passam por esse processo de transformação, né? E eu não quero ofender. Sabe por quê? Porque eu sei a dor que é. Você está num corpo e não se reconhecer. Eu sei a dor que é você não saber direito qual a sua identidade. Quantas vezes eu pensei coisas? Quantas vezes isso me deprimiu, isso me machucou? Só que hoje Deus falou assim comigo: filha, olha como são as coisas, né? Você vê uma menina no corpo de menina, ou um menino no corpo de um menino, e de repente eles começam a crescer no formato original que eu criei, menino e menina. Só que o inimigo vai e coloca uma mentira no coração deles. Sabe o que acontece? Eles começam a viver pelos seus próprios desejos. Por quê? Porque é a carne. Eles não têm um entendimento espiritual ainda. Então, no nosso início de carreira, digamos assim, nós vamos vivendo pela carne. Só que, de repente, a gente começa a ouvir coisas a respeito desse Deus. Só que nós já estamos tão envolvidos naquilo, nos nossos desejos, nas nossas próprias ideias, nos nossos próprios conceitos, e a gente vai ao médico, por exemplo. Como muitas crianças estão indo hoje ao médico. Por quê? Porque elas estão no corpo de menino ou de menina, mas elas estão achando que elas não são aquilo que o corpo diz que é. Entende? Só que o carro, como o exemplo do carro que eu dei, qual que é o original de fábrica? Não importa se trocou o volante, trocou a roda, trocou o banco, e ele ficou até mais caro e mais bonito. Se você levar para o fabricante aquele carro todo transformado,
o fabricante vai falar: não, 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 esse carro não fui eu que fiz. Eu não conheço esse carro. De jeito nenhum. A única coisa que vai fazer o fabricante identificar aquele carro é o chassi do motor, se isso não foi adulterado também. E o que é o chassi do motor? É a identidade, é o RG, é o CPF. É aquilo que de fato liga aquele veículo todo alterado ao fabricante. Só que mesmo assim, quando o fabricante olhar, e se de repente acontecer alguma coisa e você for reivindicar uma troca, você já mexeu, você já alterou no projeto original. O fabricante não vai se responsabilizar mais. E aí, para fazer aquilo voltar à origem, muito difícil. Só o próprio fabricante mesmo. Entende? Porque ele vai ter as peças originais para repor. Ele vai ter a planta lá, o projeto original. Só ele. Porque por conta das nossas vaidades, a gente muda o projeto original de Deus. Então, quando Deus falou hoje de manhã comigo, tem meninos e meninas indo ao médico. E ali é constatado alguma anomalia, alguma divergência, alguma coisa que deu errado ali, assim, no sentido de um hormônio a mais, uma disfunção. Eu não sei o nome, eu não sou médica, eu não sei o nome, né? Então eu até peço desculpa aqui se eu estiver usando uma palavra indelicada, agressiva, mas não é isso, é porque eu realmente não sei o nome. Eu não me entendo também, né? Então quem sou eu para criticar alguém? O que eu estou dizendo é que, assim, eu particularmente, eu renunciei porque Deus falou no meu coração que ele não estava se agradando. E aí eu entendi e parei. Amém? Só que, assim, quando Deus falou hoje comigo, hoje, exatamente hoje, no dia de hoje, ele disse assim: filha, por que quando esse menino, esses pais, essas mães levam essas crianças no corpo de menino ou no corpo de menina ao médico, e ali fica constatado que existe de verdade uma disfunção hormonal, por exemplo, por que eles não olham para o projeto original e tomam o hormônio para o projeto original? Então, assim, quando você compra um carro e o hormônio daquele carro é álcool, você não vai pôr gasolina. E vice-versa. Entende? Não tem carro, não tem ser humano. Me fugiu o nome agora. Mas esses carros que funcionam a álcool e gasolina. Flex. Não tem ser humano flex. Que uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Nós temos que seguir o plano original de Deus. Por isso que Jesus veio. Para que nós pudéssemos morrer na nossa carne. E voltarmos, né, na condição de perfeitos em Deus. Então, quando esse menino ele não se identifica como menino, porque é uma questão hormonal, que geralmente é o que a medicina tem mais diagnosticado, né? O que tem que fazer? Tem que tratar essa pessoa, cuidar, amar. Se for uma questão hormonal, e Deus falou isso comigo, por que é mais fácil, então, adequar a medicação, o tratamento, esse processo todo de transformação e fugir do projeto original ao ter que todos esses esforços, né, serem aplicados para manter o plano original? Entende o que eu estou querendo dizer? Então, assim, um menino, né, um ser humano no corpo de um menino, mas que de repente se sente menina, um exemplo. Todos os esforços para se transformar em menina, toda essa força, todo esse empenho, todo esse gasto, não poderia ser para manter o projeto original? Dói, eu sei que dói. Eu passei por esse processo. Eu tinha cabeça de menino. Eu pensava como menino, mas o meu corpo
o meu projeto original em Deus era de menina. Quando que eu consegui ter forças para entender e também para renunciar? Quando Jesus chegou na minha vida. E eu fui permitindo. Eu fui permitindo que ele mudasse. Eu fui ouvindo. Eu me permiti ser aconselhada. Não foi fácil. Não foi fácil. Doía. Era uma dor que eu achava que eu não fosse resistir. Porque eu tive que ser desconstruída. Porque o mundo já tinha me colocado nesse modelo errado. Eu estava tão distante do projeto original que eu já não sabia mais quem eu era. Eu era o meu próprio desejo, eu era as minhas próprias vontades. E aquilo me fazia tão mal, tão mal, tão mal, que chegou uma hora que eu não consegui mais suportar o peso daquela vida. E chegou um dia que eu falei, Senhor, eu não aguento mais. E ele falou assim, troca de jugo comigo. O meu jugo é leve, é suave. E eu falei, tá bom, pai. Ele falou, confia em mim. Eu falei, eu confio. E ali, Jesus, ele pegou aquela minha mochila cheia de coisas. Pesada, mas pensa numa coisa pesada. Dores, culpas, era tanta coisa, mas era tanta coisa. E aí eu me senti mais leve. Eu me senti tão leve que eu não quis mais pegar o peso daquela mochila. Eu falei, nunca mais eu carrego essa mochila nas costas, porque é pesado demais. Então, o que eu quero te falar é isso. Troca. Troca os conceitos do mundo pela palavra de Deus. Entrega a tua mochila para Ele. Porque quando Ele voltar, se o Criador olhar para mim, olhar para você, e Ele não reconhecer o projeto original, não vai ter a menor oportunidade pra gente. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo porque o Criador sabe qual é o projeto original pra gente. E Ele pode nos transformar. Ele pode. Só que para isso é preciso disposição. Pra gente se quebrar na mão dele. Pra gente compreender. Vai doer? Vai. Eu posso te garantir que vai ser uma dor que parece que você vai morrer, mas você não vai morrer. A sua carne está morrendo, por isso dói. Mas depois que você morrer na sua carne, eu posso te garantir que você vai sentir um alívio tão grande. E Deus, Ele vai te preencher de uma forma tão, tão, tão maravilhosa, que você nunca mais vai querer fazer qualquer coisa que desagrade a esse Deus. E você vai se sentir tão pleno, tão perfeitamente amado, que nada do que o inimigo venha colocar no teu coração vai fazer sentido. Eu espero que isso possa te ajudar, de verdade. Eu sei que dói. Se você precisar, eu vou estar aqui para te contar como é que foi, com maiores detalhes, para te ajudar nessa caminhada. Mas volta para o projeto original. Porque se Jesus voltar, talvez Ele já não te reconheça mais. Entende? Então, que Deus te abençoe. Que Ele possa falar ao seu coração. Tchau, tchau.